Olá, pessoal. Tudo bem com os senhores? Hoje, eu e a doutora Priscila do Amaral iremos continuar com os nossos tópicos a serem fiscalizados. Doutora Priscila, tudo bem com a senhora? Obrigado pela parceria, viu? Tudo jóia? Bom dia, boa tarde, boa noite, vereadores e demais participantes dessa aula. É um prazer enorme estar aqui com vocês. E vamos então continuar, com os nossos tópicos sobre fiscalização. Vamos lá, doutor Caio? Sim. Doutora Priscila, prosseguindo, nós estamos ainda sobre as ações que devem ser fiscalizadas e a senhora nos trouxe um assunto muito importante, que é o princípio da segregação das funções. E o que a senhora pode dizer para a gente a respeito desse 13º tópico? Do princípio da segregação da função, ocorre a necessidade de rodízio das funções. O que a senhora pode compartilhar conosco sobre isso? O que seria esse rodízio das funções, na sua opinião? Na minha opinião ou na minha vivência, eu acho que é melhor, né? Na sua vivência, por favor. Existem casos, doutor, que é necessário que o servidor público não esteja na função, né? E precisa que outro tome lugar dele. Às vezes acontecem para as decisões em processos administrativos. Me ajude, doutora, a pensar em algum Sim. cargo que necessite de rodízio. Olha, Talvez até mesmo naqueles casos de serviços gerais, quem sabe? sim, eu já vi na prática, estudando teoria de administração pública, um tipo de relação de hierarquia e de envolvimento é chamado de hierarquia matricial, por exemplo, que é um modelo em que todos os servidores de um setor sabem fazer todas as funções. É importante, por exemplo, que aconteça de vários servidores saberem desempenhar o trabalho dos demais, sob pena de um único servidor, se somente ele fizer o serviço, caso ele fique doente ou ele tire férias, ninguém vai conseguir fazer por ele. Ou caso ele não queira. Eu já vi isso na prática em vários momentos, servidor ficar segurando o serviço, não ensinar os outros a fazerem, achando que com isso ele vai ficar permanente ali na administração. É um grande engano, porque rapidamente, muitas vezes, esse servidor que não quis ensinar ninguém a fazer o trabalho dele, acaba que ele é substituído e com 2 dias ou 3, alguém entra e começa a fazer o serviço. Então, esse rodízio das funções, ele pode ser tanto no nível operacional, quanto no nível tático e no nível estratégico. Eu já vi prefeito defender que é importante que todos os secretários eles soubessem fazer o trabalho das demais secretarias. Ele gostava de falar o seguinte: olha, esse mês o secretário de Educação vai ser exonerado e vai ser secretário de Administração. E o de Administração vai ser exonerado e vai ser o de Saúde. E o de Saúde vai ser exonerado. Enfim, ele fazia esse rodízio até para não deixar ninguém criar raiz em nenhuma secretaria. Interessante. Eventuais esquemas, eventuais cambalachos, como se diz na linguagem popular, se algum secretário, algum gestor tivesse pensando em criar dentro de uma estrutura, com o rodízio ele acabava não tendo condições de manter ali por muito tempo esse tipo de influência. Então, pela minha vivência, com palavra muito boa, como a senhora nos alertou aqui, eu vejo que o rodízio das funções vai ajudar, primeiro, a que nenhum funcionário seja o único que saiba fazer, porque de fato não é, e também vai evitar acontecer de uma secretaria ter donos. Tem prefeituras que, por exemplo, a contabilidade é o mesmo senhorzinho há 250 anos, ou a mesma senhorinha, desculpa, há 320 anos. Então, não pode ser assim, não pode ter dono um setor, né, pessoal? Se a pessoa for boa de serviço, parabéns, que ela continue. Mas, às vezes, ela está lá só porque ela escondeu o serviço e não ensinou outra a fazer. Enfim, esse rodízio, para quem tiver curiosidade de aprofundar sobre esse tema, pesquisem sobre a questão do modelo matricial. Ele é um pouco diferente daquele que a gente chama de hierarquia rígida, hierarquia militar. É um modelo fluido, em que todos podem fazer tudo. Doutora, e o ponto 14, vamos falar dele? Os funcionários gozam regularmente das férias? Isso é Isso é bom. interessante. Isso já aconteceu na minha vida de assessora. Acumulação de férias, acumula, e de repente chega lá, tem 60 dias para tirar, né? E isso causa algum prejuízo para a administração pública.
eu fiquei pensando, doutor, como que o vereador, nesses casos, tanto no item 13 e no item 14, como que eles podem fazer para ficarem sabendo do que está acontecendo, se isso realmente está sendo respeitado, né? Ah, o comissionado não tira férias, né? Ah, fica o mandato inteiro do prefeito, ficou lá 2 anos, não vou tirar férias, então eu vou indenizar as férias dele? Como então Perfeitamente. que eu vou saber como vereadora, né? Vou mandar um Sim, requerimento, vou mandar uma indicação, um requerimento, enfim, usar os mecanismos, detalhando, claro, por quê, né? Justificando sim. e solicitando informações a respeito tanto da segregação de funções, desse rodízio de funções, e se os funcionários lá da prefeitura gozam regularmente das férias ou deixam para serem indenizados na rescisão em casos de comissionados? Sim. Doutora, inclusive, agregando ao que a senhora mencionou, eu já vi na prática vários secretários não tirarem férias durante o mandato inteiro. Secretário é um agente político, é um cargo de confiança do prefeito, primeiro escalão, e eles também têm direito a férias. Mas não tirando as férias durante o mandato, eu já vi isso acontecer em mandatos de um grupo político que estava há 12 anos no poder. Então, um determinado secretário ficou 12 anos sem tirar férias. Quando o grupo político perdeu, 12 anos eu estou exagerando, mas 11 ou 10 anos com certeza. Quando o Hum. grupo político perdeu, a indenização dele foi na casa das centenas de milhares de reais. E muitas vezes o que acontece é que a pessoa não tira férias no papel, mas ela emenda um feriado, ela tira uns 2 ou 3 dias de vez em quando, ela só falta e ninguém faz nada. E isso, para o município, gera alguns prejuízos. Um deles é essa questão de ele ser indenizado, então vai sair um dinheiro grande do caixa municipal. E, além disso, para aqueles que são experts aí na questão da folha de pagamentos, existe uma questão a respeito do imposto de renda, que, nesses casos, há um pequeno prejuízo para o município, porque o imposto de renda que iria ser compensado pelos cofres municipais acaba não sendo. Existe um detalhe muito específico aí que nós não vamos aprofundar aqui, mas, além de tudo, existe prejuízo financeiro verdadeiro para o município, sabe, pessoal? E a respeito do princípio da segregação das funções, ele não é apenas desejável, não. Ele, como a doutora Priscila disse, ele é uma obrigação de ser observado. A mesma pessoa que faz o empenho e a liquidação não pode ser a pessoa que faz o pagamento. A gente sabe que os municípios têm equipes muito enxutas, equipes pequenas, não tem muita gente para fazer tudo. Acaba que o mesmo funcionário fica fazendo um monte de tarefas. Ele tem várias funções, mas, independente disso, não pode ser de jeito nenhum um funcionário que faça tudo. Um funcionário pode até fazer muita coisa, mas ele não pode fazer tudo. E aquele que cuida do processo de compras não pode ser aquele que vai fazer o pagamento, não pode ser aquele que vai fazer o empenho. Enfim, doutora, acho que nós já falamos o suficiente, né? Mas, gente, a questão das férias não é uma questão humanitária, não. É uma questão financeira. Tudo bem que você vai se preocupar com o funcionário, se ele está tirando férias, é importante que ele tire. As férias têm uma razão de ser, mas nós estamos chamando a atenção aqui, não é para você ficar com dó dele, não. Ele, com certeza, tem ali um jeitinho de descansar. Aqui, o que nós estamos chamando a atenção é que, se ele não tirar as férias dele, se ele for um servidor, um agente político, na verdade, ele vai pedir indenização. Diferentemente do meu caso, vou só contar o meu caso. Eu sou servidor público estadual e eu, durante um bom tempo, não tirei férias. Eu saía um dia ou dois e o meu setor me requisitava de volta. Hoje eu estou com aproximadamente 60 dias úteis de férias para tirar. E a qualquer momento eu posso solicitar exoneração. Nesse instante que estou gravando as aulas, eu estou de licença para interesse particular. Se ao final dela eu desejar pedir exoneração ou eu não quiser tentar renová-la, esses dias eu vou perdê-los totalmente, não vou ser indenizado por eles. Então, no caso de eu ter esses 60 dias úteis, o que vai acontecer? Azar meu. Agora, no caso dos secretários, eles não vão ficar totalmente, vamos dizer, no prejuízo. Eles vão receber dinheiro por isso, tá bom, pessoal? Vamos para o 15º tópico, doutora? Vamos lá. Vou deixar a senhora Existe, ler.
existe mecanismo de transparência para controle dos munícipes, como o portal Transparência, ouvidoria, ou outros mecanismos capazes de permitir a participação dos cidadãos na aplicação dos recursos públicos. Eu vou juntar, tá? Com o 16. À vontade. 16 e 17, tá? Existe transparência para a participação popular, exemplo, conselhos de políticas públicas. A prefeitura pode comprovar a existência de mecanismo de transparência das suas ações? Doutor, eu vou te dizer uma reclamação quase. Eu busco em câmaras pelo Brasil, aí dos nossos queridos vereadores sensatos, e muitas vezes eu não encontro a informação desejada. Tanto questão de projetos de leis aprovados, não tem, né, no município, tanto da Câmara Municipal, muitas vezes não tem as informações atualizadas. Então, imagina para os munícipes, vamos acessar o portal Transparência, saber o quanto está gastando na prefeitura, e muitas vezes não tem. Ou se tem, não é capaz de permitir a participação da população, né? Ele não é eficiente, então o princípio da eficiência não é analisado nesse ponto. Doutor, quer trazer alguma coisa nesse sentido? Esse é um ponto, assim, crucial para mim, porque Sim. analiso como uma questão de você estar realmente mostrando o que está acontecendo dentro da administração pública. Só acrescentar, doutora, que nós vivemos na República Federativa do Brasil. E na nossa Constituição, a de 1988, ela traz a seguinte regra: todo o poder emana do povo, que o exercerá por meio dos seus representantes ou diretamente na forma da lei. Então nós temos que lembrar, nobres vereadores, nobres assessores, nobres estudantes, que o povo é o chefe. Tudo que se gasta é o dinheiro do povo, que deve ser utilizado para alcançar o interesse do povo. Então, a prestação de contas, ela é uma obrigação. A administração pública mais moderna, ela usa um termo bonito do inglês, accountability, que está dentro do contexto de governança. Mas, de maneira bem simples, para facilitar para a gente, é o seguinte: o prefeito é como se fosse, imagina um prédio, pessoal, o prefeito é o gestor. É como se o prefeito fosse o síndico. E o povo é o dono dos apartamentos. Então, a vontade dos donos, ela tem que ser lembrada o tempo todo. Não é porque o síndico é responsável pela gestão das contas, responsável por administrar o condomínio, responsável por ajudar as coisas a funcionar, que o síndico fica desincumbido de prestar contas para os moradores sobre o que ele anda fazendo. Da mesma forma que a prefeitura e a Câmara, o Poder Executivo e Legislativo, têm que prestar contas para o povo. Essas regras estão espalhadas em vários pontos da legislação. Nós vamos mencionar aqui Constituição da República, vamos mencionar o Estatuto da Cidade, que é a Lei Federal 10.257, vamos mencionar a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar 101. Existem várias normas que determinam a necessidade de envolvimento da população. Lembrem-se disso. Se você for vereador numa Câmara em que os vereadores pensam, não tem que ficar falando para o povo, não, o povo já votou, o povo é só no dia da eleição, essas pessoas, elas estão atrasadas centenas de séculos. Só isso que eu queria dizer, doutora. Devolvo a palavra para a senhora. Vamos continuar, então, a leitura desse 18, né? Sim. Mecanismos gerenciais. É uma forma de organização para melhorar a fiscalização, utilizados para o monitoramento, que é o acompanhamento e avaliação das realizações dos órgãos ou entidades descentralizadas da prefeitura, que são as autarquias e empresas públicas. Então, esse mecanismo continua nesses tópicos anteriores da questão da transparência, mas agora transparências lá nas autarquias e empresas públicas. Existe dentro da prefeitura um monitoramento a respeito desses órgãos? Né, fica o questionamento. Provavelmente lá no município onde vocês atuam, existe autarquia ou empresa pública ou uma fundação pública. Eu coloquei apenas 2 exemplos, mas é amplo, né? Será que existe esse monitoramento, esse acompanhamento e avaliação da existência e da finalidade de cada um desses entes descentralizados?
Muitas vezes não tem, muitas vezes eles caminham sozinhos e acabam não sendo fiscalizados e pode acontecer qualquer coisa, até porque tem dinheiro público. Doutor, quer trazer alguma coisa a respeito? Só complementar, sugerir o seguinte, nobres vereadores, nobres alunos, o seguinte, como que vocês vão fazer para acompanhar isso? Essas informações, elas são de difícil acesso, né? Se tiver o portal da transparência, que bom, mas muitas vezes elas nem existem. E aí já vou logo dar uma sugestão. Sugestão, audiências públicas, convidem os dirigentes máximos desses órgãos ou dessas entidades. Só de curiosidade para vocês, a doutora Priscila falou muito bem, os órgãos, a gente vai usar esse termo quando nós nos referirmos à administração direta, ou seja, secretarias. Agora você pode falar entidades quando você se referir à administração indireta, autarquias, empresas públicas. Aqui em Minas, onde eu estou, acaba que a gente pode ser que vai encontrar uma autarquia em relação ao serviço de saneamento básico. Então, alguns municípios não têm a concessionária estadual que recebeu essa concessão, né? Outros não têm. A maior parte, eu acredito que a maior parte aqui em Minas só tem administração direta. Mas, enfim, primeira tentativa, convidar os dirigentes máximos para eles irem até a Câmara, de preferência em uma audiência pública, para contar de maneira bem diplomática o que tem sido feito, como tem sido a gestão, quais são os desafios, as receitas, os investimentos previstos. Caso eles não atendam ao convite, e eles não são obrigados a atender nenhum convite, vocês podem tomar a medida mais forte, que seria convocar. E a convocação está prevista na Constituição, desde que ela seja feita de acordo com a lei orgânica, observando prazo, forma, informar o assunto para ser tratado. Está lá no artigo 58. Você pode convocar dirigentes máximos, nunca o prefeito. Tá bom, pessoal? Fica aí a sugestão. Doutora Priscila, eu gostaria de propor que a gente encerrasse esse bloco nesse momento e a gente continua em instantes. Você que está nos assistindo, já veja o nosso próximo vídeo.